Então, sempre vai ser relacionado a aumentar o faturamento, lucratividade ou aos resultados da clínica de alguma forma, tá bom? Então, toda sexta-feira, às 16 horas, tá? Se quiser depois, como são alguns grupos, de repente convidar a sua equipe para estar ali, o grupo, ele, né, acho que, se eu não me engano, você consegue adicionar ali, ou então pede para eu, que eu vou lá e coloco para vocês, né, a pessoa que vocês desejam, tá bom? Sem problema algum, beleza? E aí, gente, agora nós estamos se encaminhando para o fim do ano, né? E isso assusta, né? Porque até um tempo atrás a gente estava ainda pensando, sei lá, o que a gente ia fazer no mês das mães, vamos dizer assim, né? E aí piscou, a gente já está aí nessa questão do fim do ano, tá? Então, a gente agora tem que se programar, né, para a gente conseguir fechar esse ano com a reta final, com a chave de ouro, né? Então, a gente precisa ter o quê? Mecanismos, nós precisamos ter ferramentas, precisamos ter alternativas e estratégias para a gente conseguir fechar com chave de ouro. E nada melhor, né, do que as campanhas internas, que são estratégias que a gente consegue trabalhar sem com que vocês precisem aumentar, né, investimentos na rede social ou até mesmo fazer investimento na rede social. É basicamente trabalhar com aquilo que vocês já possuem. Sabe, o celular que está parado no celular, os contatos que estão parados no celular de vocês, é pegar essas pessoas aí que estão paradas. Ou as pessoas que, de repente, né, estão naquelas fichinhas dentro do sistema. É exatamente isso aí, a gente transformar em dinheiro, né, de alguma forma, beleza? Inclusive agora, né, vamos ter a questão do 13º salário, que vai sair mais ou menos nesse período, então é importante a gente marcar a presença, senão seus pacientes vão gastar o dinheiro deles ou no concorrente, ou no outro concorrente, né, o iPhone novo, a viagem, presente de Natal, coisas nesse sentido, tá? Então não tem aquela frase, né, quem não é visto não é lembrado. Então é isso, se a gente não fazer ali o nosso trabalho, o nosso dever, né, e orientar os pacientes, né, sobre aquele cuidado, aquele procedimento que ele precisa fazer, esses pacientes aí, né, eles vão correr se a gente não fizer isso, tá bom? Porque às vezes fazendo, os pacientes já correm, imagina não fazendo, daí piorou, né? Então vou trazer aqui para vocês uma série de alternativas para tentar ajudar vocês a, de repente, transformar esse mês de dezembro, que para algumas clínicas acaba sendo um mês mais desafiador, em, de repente, o melhor mês de vocês aí, e a gente fechar o ano com chave de ouro, beleza? Uma coisa que eu aprendi muito é colocar e identificar quais são os meses que a gente tem algum tipo de oscilação, os meses que a gente tem, de repente, algum tipo de, né, dificuldade em relação ao faturamento, né? Exemplo, o pior mês de faturamento da clínica é abril. Beleza, que ação que a gente pode fazer em abril para eu fazer o melhor mês do ano? E aí faz realmente alguma coisa, entendeu? E aí faz uma coisa totalmente diferente, né? Afinal, se a gente quer resultados diferentes, precisamos tomar ações, fazer ações diferentes, beleza? Então, bora lá, minha gente. Então, basicamente, a gente vai ter tudo isso aqui para a gente conseguir trabalhar nesse mês de dezembro, tá? E aí, o que a gente está fazendo, né? O mês de dezembro ele acaba sendo um mês para algumas clínicas mais curto, né? Porque a gente até brinca, né? A gente tem que fazer o resultado de um mês inteiro em, tipo, 20 dias. Porque depois do dia 20, vai ser, se a sua clínica ficar aberta, de repente mais urgência, emergência, né? Em alguns casos. Então, a gente faz o quê, né? A gente vai trabalhando, né? Para a gente já dividir a meta do mês, então, em tipo, 3 semanas, para a gente conseguir entregar esse resultado aí, né? E dentro do faturamento que a gente precisa dentro do período ali, beleza? Então, eu elenquei aqui diversas ações para a gente estar trabalhando juntos, tá? Que dá para, de repente, a gente usar isso, dá para a gente usar essas temáticas aqui para trabalhar, né, com esses leads e tentar, de alguma forma, chamar a atenção deles ou criar algum tipo de campanha, né? Ou, no caso, criar algum tipo de estratégia usando essa temática para a gente conseguir chamar a atenção dos pacientes, tá? Então, nós vamos ter todas essas ações aqui, né? Dia do orientador educacional, dia da família, do engenheiro, do marinheiro, do arquiteto, do jardineiro, do mecânico, Natal, dia da lembrança, já vou trazer para vocês essa estratégia em específico para a gente fazer isso, tá? E algumas campanhas extras, tá? Para professor. Aqui eu coloquei professor, mas pensa no seguinte, tem muitos profissionais que só conseguem ter um tempo nessa época do ano, entendeu? Então aqui eu coloquei professor, mas pensa que tem diversas outras áreas, outros serviços, outros trabalhadores que
por conta do trabalho em si tá de recesso, essa pessoa ela tem um pouco mais de tranquilidade, normalmente, tá? E aí ela consegue fazer, então, o procedimento dela nessa época do ano, tipo, depois do dia 15, dia 20 ali, porque é o único momento que ela tem, depois inicia o ano, já acabou. Claro que tem as férias e coisa do tipo, mas normalmente quando essas pessoas estão de férias, elas querem tirar férias, né? Então a gente colocou um espacinho reservado para a gente pegar essa fatia aqui, que com certeza deve ter bastante pessoas ali dentro dessa categoria, tá? Aí vamos ter também a de urgência, de férias aí para a gente trabalhar alguma coisa nisso, o nosso querido 13º salário, né? O ano novo, o fim do ano, né? E sempre confira se não é o aniversário da clínica ou, né, no caso, ao aniversário da cidade, tá? E agora, gente, também cada vez mais que a gente passa, vamos entrar aí no último mês do ano, né? Então é importante a gente trabalhar muito com a questão da escassez, né? Porque nada vai ser mais forte do que isso nesse momento, né? Olha, o fim do ano está chegando, a gente não iniciou seu procedimento. Dependendo do seu tratamento, a gente consegue, né, ter o sorriso pronto, ter a tua estética pronta, de repente, até o fim do ano, antes de você sair de férias, ou antes de você ir viajar, ou antes das festas, né? Então, trabalhar muito com isso pode ser importante. E agora, o tempo está contra o paciente. E quando o tempo está contra o paciente, o valor aumenta, não é? A urgência aumenta, a necessidade de iniciar o tratamento aumenta, certo? Então, esse é um momento muito bom da gente trabalhar com essa questão de escassez, porque, de fato, as pessoas sabem que o ano vai acabar e, de fato, estão vendo isso. Então, realmente, os tempos, né, para aquelas pessoas que ainda não iniciaram o procedimento, tiveram aí o ano inteiro para iniciar e não iniciaram, o tempo está contra elas. Beleza? Então, bora lá, tá? Então, só dando um contexto aqui para vocês. As ações internas, elas servem para quê? Para auxiliar no atendimento aos leads, caso você faça anúncio. Então a gente consegue usar isso no atendimento, né? Pensa assim, o que, que a gente escuta muito de objeção nessa época do ano? Ah, não, vou deixar para o ano que vem. Ah, não, vou deixar para depois que eu voltar das férias. Ah, não, vou deixar para depois, né? Depois que eu voltar de viagem. E assim por diante, certo? O que, que a gente então pode usar? E por que, que ela ajuda muito nessa parte? Porque, por exemplo, a campanha que nós estamos fazendo nesse momento, ela só vai ter agora. Não vai ter para outro momento, entendeu? Exemplo, fim do ano. Estou fazendo uma campanha específica para pegar pacientes que falaram que iniciar o tratamento e nós já estamos no mês 12 e não iniciaram o tratamento ainda. É essa pessoa que é o meu público-alvo da minha campanha. Então, esse tipo de estratégia eu não vou ter em janeiro, eu não vou ter em fevereiro, né? Então, o paciente ele sabe que só vai ter agora nessa questão do fim do ano, tá? Então, vamos pegar aqui um outro exemplo, tá? Alguma coisa que, dia, sei lá, do mecânico, né? Então, não tem todos os meses, é nesse dia apenas. O Natal não tem todos os meses, é nesse dia apenas. A campanha do 13º salário não tem todos os meses, é somente agora. E aí, o que, que a gente notou quando a gente começou a trabalhar com essa estratégia foi que o lead ele entendeu mais. Porque quando eu só falo, não, é que essa campanha vai só para essa semana, essa campanha vai só para esse mês, o lead, ele às vezes, tipo, isso aí é comum, isso aí todo mundo fala. Né, igual o plantão que algumas pessoas fazem aí, que é todo mês faz plantão. Já não tem mais aquela questão da novidade e tudo mais. Então o paciente ele já está acostumado a receber. Né? Agora, quando a gente fala, traz para ele esse contexto de que essa campanha vai ser somente agora, que isso tem somente esse mês, né? Que não tem isso nos outros meses. Então fica mais fácil para o paciente entender que é uma campanha que tem começo, início e fim. Começo, meio e fim. Então, o paciente, ele entende isso. Tá? Então, a gente entendeu que é aquela questão da história, né, do storytelling, da gente explicar para o paciente, de ter uma analogia, de ter algo próximo à realidade dele. Normalmente, eles acabam entendendo mais. Então, você pode usar no seu atendimento ao lead, ligação, WhatsApp, use em tudo aí que ela vai te ajudar, tá? E principalmente para a gente resgatar os pacientes que, às vezes, a clínica fica assim, né, como que eu abordo esse tipo de paciente, como é que eu falo? Então, ela ajuda também vocês resgatarem, né, esses pacientes que estão inativos, follow-up, toda essa base de clientes. Ela ajuda, ela dá esse empurrãozinho que às vezes você precisava para falar com aquele paciente lá, caso você estivesse sem ideia, tá? Ajuda na negociação, assim como no atendimento ao lead, né? Então, o paciente está ali na negociação, está falando para você, não, vou deixar para depois, vou deixar para ano que vem. Aí você usa essa essência, né? Que ano que vem eu não vou ter essa campanha. Essa campanha ela é específica para esse mês, devido ao mês digital, né?
do 13º, da campanha do fim do ano, do aniversário da sua clínica, aí você define ali qual campanha que vai ser, entendeu? Aí o paciente entende que realmente, né, caso ele opte por fazer depois, nessas condições aqui que a gente está oferecendo para ele, elas estão sujeitas a alterações, na verdade, tá? E ela serve também para vender mais para quem já é cliente. Então, a gente vai ter aí toda a sua base de clientes que vão passar pela clínica e a gente consegue fazer campanhas específicas para vender clareamento, para vender outros procedimentos para o público, tá bom? E principalmente para a gente decorar a clínica, para a gente conseguir mostrar que tem algo diferente, certo? Pensa que assim, vamos colocar no lugar do paciente. Todos os meses, caso ele vá na sua clínica com essa frequência, ou toda vez que ele vai lá, a sua clínica tá igual, é a mesma música, a mesma coisa passando na TV, tudo igual. Não tem um algo diferente. Para muitas pessoas, a clínica odontológica é um ambiente hostil, certo? Ninguém acorda feliz e fala, hoje vou ao dentista, né? Normalmente. Então, quando a gente coloca uma decoração legal, então, a gente vai fazer aí uma decoração de Natal, vamos colocar uma decoração de Natal. Né? Então, é algo diferente para o paciente, tá? E aí, aquele paciente que for de primeira consulta, ele vai em outras, normalmente, comparar, né? Dependendo do tratamento, dependendo ali da experiência do cliente. E às vezes esse simples detalhe, né, de ter ali algo para o paciente comer, de ter algo ali para o paciente beber, de ter esse algo a mais, né, essa simples experiência do paciente se sentir bem naquele lugar, nossa, se tem um cuidado com a decoração, imagina o cuidado que vai ter comigo. E toda vez que o paciente for ali ter algo diferente, porque todos os meses, sem exceção, nós temos como fazer algo diferente, isso é muito bacana para o teu cliente, isso é muito bacana para o teu paciente. E existem diversas pesquisas, isso não sou eu falando, que as pessoas pagam mais para você, estão dispostas a pagar mais para você, desde que você melhore a experiência delas, tá bom? Então, é de você, né, ir explorando isso e a tua base, beleza? Dito isso, explicado agora um pouquinho sobre esse contexto, vamos então para a prática, né? Então, essa questão do orientador educacional. Tá? Essa parte aqui é basicamente também até parecido com aquela do professor, né? Mas como tem esse momento, que é o momento único dessa galera que trabalha com essa parte, e dependendo na sua escola, na sua região, tem muita gente que trabalha com isso, trabalha, né, de repente próximo a você, então de repente seria legal a gente fazer, né, algo para essas pessoas. E aí entra a importância de um CRM. Se eu tenho no meu CRM cadastrado a profissão da pessoa, se eu tenho no meu CRM, né, ali essa informação, fica muito mais fácil de eu direcionar a minha comunicação para essas pessoas, tá bom? Mas aqui o recado é basicamente o seguinte, eu me comunicar com aquela pessoa ou, né, eu ver se ele conhece alguém, entendeu? Porque daí a gente consegue, por mais que a minha comunicação chegue para aquela pessoa, mas ela não é, por algum motivo, então que ela encaminhe essa comunicação para uma outra pessoa, né? Que essa informação chegue para essas pessoas. Olha, se você trabalha, né? Se você é orientador educacional, a gente vai ter uma campanha preparada para vocês devido ao seu dia. Beleza? Então, nesse mês, a gente celebra o Dia do Orientador Educacional e a nossa clínica preparou condições exclusivas para vocês sorrirem sem preocupação. Como está o seu sorriso, vamos agendar o horário. Tá? Então, a nossa comunicação é dessa forma. E depois, para quem é cliente, a gente mandou também todos os roteiros para vocês, de repente, usarem anúncios e coisa do tipo. Aqui está como texto, porque eu preciso explicar para vocês, certo? Mas, de repente, a gente pode usar em anúncios, a gente pode, né, fazer vídeo para esse público, né, e também trabalhar com isso ao seu favor, beleza? Então, aqui é só um exemplo mesmo, tá? Dia da família. Vamos ter o Dia da Família agora, né? E aí, qual que é a ideia? A ideia aqui é o seguinte, se o paciente for iniciar o tratamento sozinho, o valor é tanto. Se for 2 pessoas, o valor é tanto. Se for 3 pessoas, o valor é tanto. Simples assim, tá? Aí você pode ver qual o procedimento que mais se encaixa. Aqui no exemplo, nós colocamos de ortodontia, né? Que de repente é comum, às vezes a pessoa vai ali fazer e leva a família, tá? E normalmente qual que é o processo? Primeiro a pessoa inicia e depois a família vai vindo como consequência do teu trabalho. Dessa forma, a gente antecipa esse processo, que às vezes demora 1, 2, 6 meses, às vezes até mais, né? Assim a gente já antecipa o processo porque pesa no bolso do paciente. Então é basicamente que tipo de procedimentos que você pode fazer, né? Ó, se for para uma pessoa, o valor é tanto, se for para 2, o valor é tanto. Né, que tabela de valores que a gente pode trabalhar assim, que tipo de procedimento que de repente se encaixa. Então é a gente começar a ter isso, porque
Deus quiser, as famílias não vão parar de existir. Então, seja esse mês ou seja mês que vem, vocês criarem essa campanha como algo vitalício, vamos dizer assim. Então, vamos pegar um exemplo, 2026 inteiro. Se a gente criar aqui essa campanha da família, né, quantas pessoas será que a gente não vai conseguir colocar para dentro, iniciar o procedimento, por conta só de eu criar essa estratégia? E aí eu avaliar, né, por exemplo, quanto que isso me deu de retorno, e talvez eu não teria se eu não tivesse feito esse tipo de campanha, porque até então as pessoas não sabem, né, não saberiam dessa existência, vamos dizer assim, desse tipo de estratégia, desse tipo de campanha dentro da sua clínica. Tá bom? Então fica a tarefa de casa aí, se fizer sentido para vocês, em pensar que tipo de procedimentos que isso aqui se encaixa, né? E, de repente, o que a gente pode oferecer como esse incentivo da pessoa trazer a família, da pessoa iniciar o tratamento em escala, vamos dizer assim. Beleza? Então a ideia é simples: quanto mais pessoas, maior será a vantagem dela ali, menor será o investimento dela, tá bom? E aí aqui também, por outro lado, vocês podem aproveitar essa temática da família para criar também o pacote de recorrência de vocês, para criar também, né, o plano, o pacote de prevenção ali para vocês. Né? Então, por que a gente acha legal esse tipo de temática? Né? Os pacientes vão precisar normalmente de uma limpeza a cada 6 meses, certo? Então, o que você pode fazer? Né? A gente pode colocar essa prestação de serviço para eu ter a recorrência, né, e eu garantir a saúde para todo mundo, da família, né? Porque a gente não quer atender o paciente só quando ele tem problema, né? Nós não queremos ficar só apagando o incêndio. Claro, cada um é cada um. Mas a ideia seria que se esse paciente te procura, ele tem um problema, você vai lá, resolve o problema dele, né? E aí depois você mantém ele nessa recorrência, nesse produto, nesse pacote, para evitar que ele aconteça, né? Que aconteça esse mesmo tipo de situação que aconteceu antes. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer que ele fique vindo só quando ele tem problema. E como que a gente evita isso? Com a recorrência, não é? Com essa questão desse acompanhamento, tá? Então, essa questão do Dia da Família, de repente, se encaixa muito bem, né? Porque às vezes a gente pode colocar a família inteira da pessoa, né? Que às vezes nesse momento não estão precisando de um tratamento em específico, tipo uma ortodontia, um implante, um clínico geral, mas precisam de repente desse acompanhamento de agora em diante. Beleza? Então é interessante vocês pensarem nisso. E aí é o mesmo raciocínio da ideia anterior. Pense que em 2026, se vocês iniciarem hoje, de repente até, né, o próximo ano ali de novembro, de repente, quantos pacientes vocês vão conseguir ter se vocês colocarem isso? E aí é algo a mais, que às vezes vocês têm que ficar lá e ligando para o paciente: oh, você tem que vir, depois já faz 6 meses que você veio na clínica, tem que vir, né? Não tem todo aquele discurso, e às vezes aquele trabalho, fazer o paciente entender a importância, né, dele vir fazer esse check-up. Uma vez que o paciente lhe paga, é automático, vocês vão ver. O paciente ele está pagando, ele quer aquilo, ele quer, né, fazer aqueles procedimentos. Tá bom? Então, assim, é um valor pequeno e fixo ao mês, mas que ele vai ter acesso a vários procedimentos. Aí vocês podem pensar, claro, dentro da precificação de vocês e dentro da estratégia de vocês, o que vocês acham interessante. Tá bom? Mas aqui, né, se a gente tem um valor individual, o valor é tanto. Se a gente tem o pacote, né, família, o valor sai um pouquinho mais em conta para ele, porque você vai estar, né, pegando mais pessoas, transformando mais pessoas. Melhor? Beleza? E aí a ideia seria vocês deixarem, então, vitalício, se fizer sentido para vocês, e começar a oferecer aí para os clientes novos, ok? Boa, aqui a gente deixou uma imagenzinha só para contextualizar aí vocês, tá? Agora vamos para o Dia do Engenheiro. Todas essas campanhas aqui agora, isso vai muito de cada um, tá? Porque eu busquei também, por exemplo, engenheiro. Normalmente são leads qualificados, né? Que vai ter dinheiro para iniciar o tratamento, coisa do tipo. Então, é legal a gente trabalhar com isso, que às vezes são pessoas, né, que de repente estão precisando fazer algum tratamento, seja estético, seja funcional, e de repente vocês consigam aí ter esse paciente iniciando o tratamento. Na parte das campanhas, o que nós estamos fazendo? Anúncios para esse público. Então, é o dia do arquiteto, vamos fazer um anúncio para essa galera. Ah, é o dia do engenheiro, o que fizer mais sentido para a clínica. Agora, a gente tem uma cliente no Rio de Janeiro
que na região dela tem muitas pessoas que trabalham com questão de marinha, coisa do tipo. Vamos fazer uma campanha para essa galera, entendeu? Para a gente conseguir extrair ali aquelas pessoas e aproveitar, porque quem normalmente trabalha, elas sabem, né, a data delas. Igual o dia do dentista. Todo mundo que trabalha, né, sabe quando é o dia do dentista, normalmente, tá? Então, as pessoas que trabalham com isso, elas vão saber, e para elas é importante, de repente, receber algum tipo de comunicação ou de benefício, e aí a gente pode, então, aproveitar disso. Beleza? Então, aqui a comunicação, né? Engenheiro, atenção, engenheiros. A sua data chegou. Nesse mês, né? A gente tem o mês do engenheiro. Nós preparamos condições especiais para você colocar o seu sorriso em ordem e sem complicação. Vamos marcar esse horário com o nosso dentista, então a gente vai entrar em contato com a nossa base de leads, tentando ou pegar essa pessoa ou por meio de algum recado, né? Talvez eu consiga fazer um paciente virar outro, né? De repente, com essa questão de talvez, por mais que eu não consiga acertar naquele paciente, ele conhece alguém, ele encaminha, né? Então, um vai comunicando para o outro, beleza? Então, aqui a ideia nessa parte é mais ou menos assim. E aí, no dia do marinheiro, a mesma essência, só que a gente vai falar com esse público aqui. Então, marinheiro, esse aviso ele é para você. Nesse mês, celebramos o Dia do Marinheiro e a clínica preparou condições especiais para você cuidar do seu sorriso com tranquilidade. Vamos reservar o seu horário com o nosso dentista? Mesma estratégia, vamos trabalhar com isso aqui, de repente a gente consiga pegar um paciente que estava em cima do muro para iniciar o tratamento, porque agora tem algo personalizado ali para ele, certo? Avançando um pouquinho também, arquiteto, mesma essência, tá? Às vezes, arquiteto na sua região está em crescimento, está numa fase legal. Pô, é uma coisa bacana da gente, de repente, incentivar para eles virem até a clínica, tá? Então, atenção, arquiteto. Se você é arquiteto ou conhece algum, lembra daquilo que eu falei anteriormente, né? Avisa que o mês chegou, né? Criamos condições exclusivas para você iniciar o seu tratamento. Vamos marcar um horário com o nosso dentista? Então, gente, pensa que vocês podem fazer um vídeo para falar com essa pessoa, um áudio ou a mensagem escrita, né? Mas vocês podem trabalhar com isso para a gente conseguir falar com esse público e colocar eles para dentro da sua clínica, beleza? E aqui no caso, jardineiro. Ah, Matheus, mas jardineiro, será que jardineiro é um público qualificado? Será que é interessante? Vai de vocês, tá? Às vezes, o que você precisa entender é que são pessoas que precisam do seu tratamento. E se você tiver forma de pagamento, ela vai iniciar seu tratamento, certo? Então, às vezes, essas pessoas não estão esperando algo, essa oportunidade vindo de você, de dentista, né? Então, talvez tenha muitas pessoas que trabalham nesse segmento, né, que estão precisando de tratamento, e quando a gente comunica essa forma, né, a gente consegue, de repente, reverter esses pacientes, tá bom? Então, atenção, jardineiros. Se você é jardineiro ou jardineira, conhece alguém, avisa que chegou a sua vez, né? Nós criamos condições exclusivas para o início de tratamento imediato. Vamos marcar um horário com o nosso dentista? E aqui o importante é, você não precisa fazer todas as campanhas, vocês vão escolher pelo menos umas 3, né, que façam sentido para vocês, certo? E aí vocês vão trabalhar com elas ao longo do mês, né? Então, eu vou ter uma campanha que vai ser específica para uma categoria, uma campanha que vai ser específica para outra, a comunicação vai ser diferente para cada um, né? Mas a gente no final vai ter um pouco de resultado de cada um e a gente vai conseguir de repente aumentar o faturamento. Tá? Às vezes, algumas pessoas querem colocar, né, todas as campanhas ao mesmo tempo. Você não vai ter braço, às vezes, para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, escolhe aquela que você acredita que tem mais aderência com o teu público, com a tua base de clientes, né? E vamos atuar em cima disso. Beleza? Bora lá. Dia do mecânico. Mesma coisa, né? Então, quantos mecânicos, de repente, vocês conhecem aí? Né? Temos muitos, pelo menos aqui na minha cidade, é uma por esquina. Né? E essas pessoas não precisam de tratamento, né? Essas pessoas de repente, né, não precisam também fazer o seu tratamento odontológico, o seu tratamento, né, de repente de implante dentário, de clareamento, de aparelho, de clínico geral, elas precisam normalmente, né? E aí a pessoa, o mecânico ele tá lá mexendo na rede social, navegando ali, e aí aparece uma campanha para a gente falar exclusivamente com esse paciente. Ele vai parar, no mínimo, dar uma atenção para você do que você está falando ali. E hoje a gente está no jogo de chamar a atenção.
certo? Não tem vários vídeos que vocês veem por aí que você às vezes para ver, e aí quando você se toca, você só parou porque você deu atenção, porque aquilo te chamou a atenção, né? Então essa é uma forma da gente conseguir fazer isso. Hoje, cada vez mais está muito claro uma coisa que é, nós precisamos falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas como se eu estivesse falando com uma, como se eu estivesse falando para aquela pessoa, certo? Então, essa ideia aqui comunica muito isso. Eu posso falar com diversas pessoas que são mecânicos e que se encaixa, né, dentro desse tipo de campanha. Beleza? Então, aí, mecânico, se você é ou conhece algum mecânico, manda avisar que o seu mês especial chegou. Nesse mês, a gente celebra o Dia do Mecânico e a clínica preparou condições especiais para você ajustar o seu sorriso sem aperto no bolso. Podemos agendar um horário com o nosso dentista para você e aí a gente tenta transformar esse paciente em um cliente, beleza? Agora, na parte da urgência, qual que é a ideia aqui? Muitas pessoas vão viajar, certo? E assim como o carro, né, que normalmente precisa fazer uma revisão, precisa ver se está tudo certinho ali, o que, que é ideal a gente fazer, né, um check-up, a gente fazer ali uma revisão, certo? E aqui na saúde, a mesma coisa. Então, o que a gente precisa falar com os pacientes é educar eles referente a isso. Porque imagina, ele está lá nas férias, acontece alguma coisa, algum problema, né? E aí o que, que normalmente acontece? Muito mais caro, né? Porque quem é a urgência, normalmente, né, vai ter um problema, se tem um problema, vai pagar mais caro, certo? Então, para a gente evitar que ele está lá nas férias, que está na viagem, que está na praia, que está isso, que está aquilo, ter algum problema que poderia ser evitado, a gente, com o check-up, consegue resolver o problema. A gente já consegue, de repente, identificar o problema antes que ele aconteça. Então, é muito isso que a gente tem que passar para o paciente. Já pensou? Você está na tua viagem do ano, que você estava esperando o ano inteiro, bem no teu momento de brilhar, o que, que acontece? Sei lá, quebra um dente. Poxa, isso aconteceu com um amigo meu, inclusive, ele estava mexendo no celular ali e o celular caiu no dente dele, o dente dele quebrou, né? O que, que aconteceu? Ele teve que pagar lá o dentista, caríssimo, porque era tipo, bem na época ali do Natal, né? E aí não tinha quase nada de clínicas abertas, ele estava numa região que ele não conhecia ninguém, ele estava em viagem, e aí o que, que aconteceu? Ficou muito mais caro. Claro que no caso dele, talvez não daria para evitar porque aconteceu ali um acidente. Porém, tem muitos casos sim que a gente consegue evitar simplesmente com um acompanhamento, com um check-up. Beleza? Então aqui é basicamente saúde bucal não tira férias. Evite doenças bucais nas férias e garanta que a tua saúde bucal esteja em dia. Inclusive, a gente pode pegar muito também a questão das crianças, né? Que também às vezes vão estar no momento delas de recesso, de férias, e a gente, né, sabe que de repente no dia a dia, às vezes os pais e as crianças ali não têm esse tempo para dedicar, né, exatamente para isso. Então, de repente, também pode ser uma boa aí para fazer algum tipo de estratégia, algum tipo de campanha para esse público, a depender do seu foco e a depender da sua região também, tá bom? Às vezes a ortodontia funciona muito nesse período também, tá bom? Para as pessoas já iniciarem aí o ano com o aparelho de repente, tá bom? Aqui uma imagenzinha para vocês terem uma ideia. O que mais que nós temos? Nós temos o grupo VIP, né? Essa estratégia aqui, ela é muito utilizada, talvez vocês já tenham participado de algum grupo VIP, em lançamentos de cursos, né, em lives, mentorias, coisas nesse sentido. Basicamente, a estratégia do grupo VIP é colocar os pacientes que você deseja ali a participar daquela campanha dentro de um grupo, né? E aí, nesse grupo, tá, que vai ser específico para a divulgação dos procedimentos da sua campanha. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir a tua estratégia. Ah, eu quero fazer um grupo VIP e quero vender mais procedimentos estéticos. Então, beleza. Definido isso, você vai pegar quais pacientes da sua carteira de cliente têm aderência a esse tipo de procedimento. E aí você vai convidar eles a participar do teu grupo VIP e você vai nutrindo esse grupo VIP, né? Vamos supor que vai ser lá no dia, você define um dia, o dia 15/12. Exemplo, tá? E aí, então, você vai nutrindo esse grupo com as pessoas e com informações sobre o teu, né, seu tipo de estratégia, sobre a tua campanha, e aí lá no dia 15 você libera o grupo para as pessoas comprarem com algum tipo de condição diferenciada, tá bom? Então, é mais ou menos isso em resumo, porque dá para a gente fazer uma aula só disso, inclusive nós temos uma aula, para quem é cliente tem lá a aula com passo a passo de como fazer isso,
tá bom? Mas, em resumo, é dessa forma, tá? E aí é muito legal, porque você pode pegar esses pacientes que estão parados há bastante tempo, e aí você consegue reativar eles dessa forma, porque é algo que chama bastante atenção, tá? E normalmente quem nunca fez isso, quando faz a primeira vez, dá um resultado muito legal, tá? Dá um resultado bem bacana, beleza? Que as pessoas não esperam, né? Aí agora a gente vai para a campanha interna do upsell também, que também é uma outra estratégia muito legal, principalmente nessa época do ano. O que é o upsell? O upsell ele vem do conceito de basicamente a gente trabalhar com a base de clientes que já é fidelizada, que já confia em vocês, e a gente oferecer mais procedimentos, mais tratamentos para essas pessoas, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, tá? As pessoas estão em tratamento com vocês ali do aparelho, tá? O que a gente pode fazer? Eu não posso vender mais nada para ela enquanto ela está com o aparelho? Não, a gente pode oferecer outros procedimentos, tá? Inclusive, a gente pode fazer algumas condições para o paciente, mesmo que ele está em tratamento, já ir comprando outros procedimentos, para quando ele acabar, né, aquele tratamento, ele já ter direito a, por exemplo, o clareamento dele, tá? Então você pode o quê? Pegar as pessoas que já estão em tratamento com você e conciliar e oferecer outros procedimentos, beleza? Aí você pode fazer procedimentos estéticos ou procedimentos funcionais ali para o paciente. Exemplo, tá? De algum tipo de campanha que vocês podem trabalhar. Pega todos os pacientes de vocês agora em dezembro, né? Um exemplo, pega todo mundo de ortodontia e oferece para essas pessoas o clareamento. Matheus, mas como é que quem está de aparelho consegue fazer o clareamento? Como é que funciona isso? Basicamente, a estratégia é o seguinte: o paciente que está com o aparelho não vai fazer o clareamento agora. Ele vai somente comprar o direito, né, de ter esse tratamento por uma condição bem diferenciada, que normalmente vocês não fazem, pagando um valorzinho pequeno ao mês, para quando chegar, né, a alta dele, quando ele terminar o tratamento, ele já vai ter o direito, né, ele já vai ter pago aquele procedimento e vai ter ali o clareamento dele. Então pensa o seguinte: pô, o meu clareamento aqui na clínica é R$ 1.500. Normalmente, esse clareamento eu parcelo em 6 vezes. Exemplo. Poxa, nessa campanha, então, que a gente vai estar vendendo para o paciente, né, esse tipo de estratégia, antes, né, enquanto ele está em tratamento, eu posso fazer uma condição diferenciada, sei lá, 1.300, 1.200, até o critério. Porque o que é importante aqui, como eu falei no exemplo anterior, teu parcelamento normalmente vai ser em 6 vezes no cartão. Aqui a gente pode colocar esse valorzinho na mensalidade que ele paga para vocês, dentro do tratamento que ele paga para vocês, que aí vai ficar um valorzinho irrisório. Então pega o total de mensalidade que falta para ele terminar o tratamento, às vezes 12 meses, 24 meses, pega o valor do clareamento e dilui nessas parcelas restantes, certo? Então vai ficar um valorzinho pequeno para ele por mês. E o paciente vai pagar, não pesa no bolso dele, e quando ele terminar o tratamento, beleza, ele já tem acesso ali à estratégia, beleza? Por que isso é legal? Quem está em tratamento, normalmente, uma vez que ela faz essa campanha, ela fica até o final. Então a gente fideliza o paciente, porque afinal ele não vai querer perder tudo que ele já pagou. Entendeu? Então é muito legal para o paciente também, porque ele termina o tratamento e já tem direito ao procedimento, né? Agora imagina o paciente sem essa campanha. Ah, Matheus, legal, você terminou o seu aparelho. Agora, para ficar um sorriso ainda mais legal, vamos fazer um clareamento? R$ 1.500. Claro, vão ter muitas pessoas que de repente podem aderir, né? Mas muitas outras que não, entendeu? Então, às vezes, o paciente ele pagando um pouquinho ali ao mês, talvez nem pese no bolso, tá bom? Enfim, então essa campanha é muito interessante, porque você fideliza o teu paciente, você vende um produto sem sair do estoque e aumenta o seu ticket médio, beleza? E aqui no caso eu dei um exemplo da ortodontia, mas vocês podem fazer no caso da limpeza, tá? De repente parcelar no tempo que o paciente vai realizar a nova limpeza, ou 3 meses, vai de vocês, beleza? Entender a melhor estratégia ali para a base de vocês, tá? Mas faz muito sentido. E aí, qual que é a ideia? Começa com procedimento, exemplo, clareamento,
né? E aí depois você pode ir aplicando isso para outros procedimentos de baixa complexidade que faça sentido, beleza? Mas aprende primeiro com essa. Normalmente a gente faz essa campanha a cada 6 meses, tá bom? Depende muito do tamanho da base da clínica, tá? E aí, para a melhor execução possível, assistam um treinamento que a gente tem na Universidade Prospecta, cliente Prospecta tem acesso a isso, apliquem a recomendação, realizem uma reunião entre vocês para colocar todo mundo na mesma linha, né? Se precisar, estamos à disposição para a gente fazer uma reunião com vocês também. E normalmente a gente recomenda fazer essa estratégia, essa campanha, para o mês inteiro. Beleza? Bora lá. Aqui a gente tem algumas sugestões para vocês de imagem. Então é legal decorar a clínica, fazer algo bacana, de repente mandar uma comunicação no WhatsApp também, tá bom? Beleza, vamos para a próxima aqui, tá? Dia da lembrança. Matheus, o que tem a ver o dia da lembrança com a odontologia? O que é isso? Nem sabia que tinha esse dia. Calma lá, vou explicar para vocês. Tá? Qual que é a estratégia aqui? Estamos em 2025. Tem um monte de paciente, eu acredito que você fez uma avaliação que não fechou, certo? Qual que é a nossa estratégia? Pegar todo mundo que fez a avaliação e não fechou e entrar em contato com essa campanha, entrar em contato com as pessoas com essa estratégia, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pensa assim, pacientes que não fecharam o tratamento. Esse é o nosso público-alvo, beleza? Vamos lá. Matheus, pode ser um vídeo, tá? De repente um vídeo ficar legal, ou então um áudio, enfim, tá? Então, vamos lá. Matheus, nesse mês a gente tem o dia da lembrança, né? E o nosso dentista notou que você ainda não conseguiu iniciar o tratamento e lembrou de você, a associação do dia da lembrança. Ele pediu para você vir aqui na clínica e conversar com ele para a gente dar algum jeito de você iniciar o seu tratamento de uma vez por todas. Você prefere vir nessa semana de manhã ou de tarde? É isso, tá? Então a estratégia não é que o dia da lembrança tem uma associação específica com a odontologia. A questão a gente vai usar o dia da lembrança para informar que o profissional, que o dentista, lembrou daquela pessoa que fez a avaliação e não fechou, tá? Fez sentido? Pode fazer isso para outros procedimentos, para outras categorias, tá? Então, por exemplo, aqui a gente falou dos pacientes que não fecharam. O que nós podemos também trabalhar com pacientes que faltaram de primeira consulta. Eu posso lá puxar todo mundo de 2025 que faltou, né, de primeira consulta, que nunca te respondeu, ou que às vezes você não sabe exatamente como trabalhar com esse lead, e aí agora tem essa estratégia e o paciente ele se sente especial. Imagina ele receber um vídeo, um áudio do doutor falando que a gente lembrou dele, né? Eu gostaria de receber um áudio assim, não sei vocês, e o teu paciente também vai gostar com certeza. Ou então, aqueles pacientes que fazem mais de 6 meses que não voltam na clínica. Poxa, o nosso dentista viu que faz mais de 6 meses que você não vem na clínica e ele lembrou de você. E aí a gente traz o paciente. Então veja tudo que faz sentido você colocar dentro dessa comunicação. Aí cabe a vocês, gente. Eu estou dando a ideia. Você sabe as particularidades da sua clínica, o que mais vai se encaixar, o que de repente vai associar bem à estratégia. Estamos dando aqui a ideia para vocês, beleza? Então, esse tipo, só essa campanha, tá? Só essa. Se vocês aplicarem, vai ajudar bastante, porque vocês vão conseguir resgatar muitas pessoas. Pacientes que não fecharam, pacientes que faltaram de primeira consulta, pacientes que não agendaram, né? Pacientes que fizeram um procedimento e não voltaram mais. Tem muita coisa, né? Por exemplo, poxa, a gente viu que você não fez o seu clareamento, a gente viu que você não faz uma limpeza há tanto tempo, né? A gente viu que de repente você tem um siso para tirar. Enfim, dá para trabalhar com bastante coisa mesmo, tá? Eu vi que você sempre faz botox a cada 6 meses e ainda não fez esse ano. Tem muita coisa que dá para trabalhar só com esse tipo de campanha aqui. Então, normalmente, ela traz um retorno bem legal para você se você aplicar ela, tá? Beleza. Aí aqui a gente colocou mesmo, tá? Só uma mensagenzinha de Natal, que às vezes o pessoal, né, não sabe exatamente uma comunicação, não é nada de campanha, não, tá? Então a gente só colocou aqui um recadinho para depois colocarem de repente nas redes sociais, postarem e coisa do tipo, tá? Aqui também deixamos uma imagenzinha, né? Como eu falei, para postar e coisas do tipo.
Beleza? A mesma coisa com o ano novo, para a gente deixar pronto para vocês, um recadinho para vocês mandarem para os clientes de vocês ou postarem nas redes sociais, tá? E aqui as imagenzinhas também para vocês colocarem lá depois, beleza? Não satisfeitos, o que nós fizemos? Criamos uma arte, tá? Para vocês colocarem o recesso de vocês. Não sei se ela vai abrir aqui, deixa eu ver. Mas é uma artezinha no Canva que vocês vão conseguir colocar, ela está carregando aqui, mas vocês, é só vocês clicarem nela, deixa eu ver se está abrindo aqui para vocês. Ó, vamos fazer aqui, acho que deixa só carregando, ó. Então é uma artezinha, né, por exemplo, se a clínica de Londrina mexer, ela vai mexer só no dela, que você vai criar uma cópia para você. Então uma artezinha, né, em aberto, editável aqui no Canva, você vai clicar aqui para fazer o teu modelo e depois você pode editar. Né? Você baixa a imagem e posta. Então você pode personalizar ela, né, da forma que você desejar, com as datas de recesso, seja por conta do Natal, do Ano Novo, vocês colocam aqui. Tá? Dá para colocar o logotipo também, enfim, então tá pronto aí para vocês também. O pessoal adora esse tipo de comunicação aqui, beleza? Aí vai estar no documento ali para vocês usarem, tá bom? Bora lá. 13º salário também, inclusive tá para sair a primeira parte, e aqui no caso é simplesmente a gente comunicar as pessoas para elas iniciarem o tratamento delas por conta do 13º salário, tá bom? Então, operação inicia seu tratamento, a gente passa o ano inteiro cuidando das pessoas que a gente ama, né, que a gente gosta, mas no fim a gente sempre acaba sendo deixado de lado. Então, essa é a hora da gente cuidar de você. Aproveite as nossas condições facilitadas e o seu 13º para a gente iniciar o seu tratamento o quanto antes. Você prefere vir aqui na clínica de manhã ou de tarde, beleza? Então, a ideia é mais ou menos assim, tá bom? Para a gente conseguir, de repente, pegar aquela pessoa que acabou de receber o 13º, estava pensando em gastar outra coisa, sentiu dor no dente, lembrou da gente. Se você não fizer nada, não reclame que os pacientes não vão gastar com você. Se você fizer alguma coisa, pelo menos sua parte você fez. Beleza? Bora lá, aqui ó, a gente tem algumas imagenzinhas para vocês colocarem na clínica, coisa do tipo. Então, né, aqui é essa parte do cuidado, autoindulgência, né? Aqui é a parte do Botox também, tá? Para a gente aproveitar essa parte do tratamento estético, beleza? Dá para vocês colocarem bastante coisa na clínica. Da prótese, deixamos também, né? Aqui também ainda mais estético também para vocês trabalharem, beleza? Tá? Que aqui é aquela parte da campanha para os professores, né? Que é o quê? Pegar, então, esse tipo de profissional que é corrido. Aqui eu deixei o exemplo professor, mas existem vários outros procedimentos, outros trabalhos, né, que as pessoas só conseguem ter tempo nessa época do ano. E aí é você se comunicar com elas para a gente aproveitar aqui esse momento de repente, tranquilidade que ela vai ter do trabalho, que a gente inicie o tratamento dela. Né? Então, atenção, professores, aproveitando que este é um mês pouco mais tranquilo para você, por conta das férias, do recesso das escolas, aquela coisa toda, nosso dentista gostaria de te convidar para você vir até a clínica e cuidar do seu sorriso. Né? Se você deixou algum tratamento para depois, né, durante o ano, essa é a melhor hora para você colocar em dia. Podemos agendar o horário para você? Você imagina um paciente receber um vídeo desse, né? De repente, a gente consegue chamar a atenção dele e conscientizar ele para vir fazer o procedimento dele. Por isso a importância de vocês colocarem a profissão do lead no teu sistema, no teu CRM, para quando chegar esses momentos, e eles chegam, a gente conseguir usar ao nosso favor. Então essa é a essência, gente. É assim que vocês vão conseguir aumentar o faturamento de vocês sem precisar ficar investindo em anúncios, sem precisar fazer reforma. É basicamente pegar o que está parado e usar ao seu favor. Só que tem que agir, né? Tem que conseguir fazer aí esse trabalho, porque ficar esperando o paciente cair do céu, dificilmente, né? Um dia talvez já foi, hoje em dia, dificilmente, tá? Beleza? Aqui a questão do fim do ano, né? Então, o ano já está quase acabando, né? E a gente vai trabalhar com essa comunicação. Todo mundo, gente, que se importa com o teu sorriso, que tem um problema, ela normalmente inicia o tratamento, o ano, ela inicia o ano normalmente colocando como objetivo, colocando como meta. Olha, esse ano eu vou cuidar do meu sorriso. E não só o sorriso, como diversas outras coisas. Vou reformar minha casa, vou trocar de carro,
vai fazer alguma coisa, e ela vai elencando lá. Mas se essa pessoa, né, colocou como objetivo, isso já é um bom sinal. E aí, normalmente, o que elas fazem? Elas vão lá e vão tirando aqui o que ela já fez, o que ela não fez. E aí é importante a gente lembrar essas pessoas que fizeram essa promessa, que fizeram, né, essa meta aí, para a gente então relembrar que o ano está acabando. Né? Então a gente vai falar basicamente assim: olha, nosso dentista ainda não acredita nisso. Esse é o último mês do ano e você ainda não conseguiu iniciar seu tratamento, né? Então a gente vai dar esse susto no paciente, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente convida para ação. Vamos agendar um horário para a gente cuidar de você. Você prefere vir na clínica falar com o nosso dentista de manhã ou de tarde, tá bom? Então, dá para a gente trabalhar com muitos pacientes também, né, dentro desse tipo de campanha. Principalmente aqueles que já falaram em algum momento que iria iniciar com você um botox, não tem aquelas pacientes que vivem falar, não, vamos deixar lá para novembro, vamos deixar para o fim do ano, não tem vários, essa é a hora da gente falar com eles, e para aqueles que estão em cima do muro, né, que não fecharam, aqueles pacientes, de repente, que ainda não tomaram a decisão de iniciar o procedimento, beleza? Tá? Aí aqui a imagem, ou seja, a gente já percorreu o ano inteiro, olha só que legal, né, e o paciente, ele está aqui, então, é só para deixar mais claro aí para o paciente que o tempo, lembra do que eu falei da escassez, agora está contra ele, beleza? E aí, né, para quem é cliente, lembrando que a gente já mandou para vocês no grupo, caso alguém não tenha recebido, nos avise, né, mas diversos videozinhos, né, diversos roteiros para vocês conseguirem gravar, não somente essas, né, ideias aqui, que daí aqui são para comunicação, né, para a gente prospectar. Os vídeos, eles são também para prospectar, mas são para anúncios, né? Então a gente faz num outro tipo de formato, num outro tipo de linguagem, beleza? Então a gente deixou o roteiro pronto, é basicamente você gravar. E aí o que a gente gosta muito de falar, né? Quer um dezembro legal, quer fechar o ano com chave de ouro, você também tem que fazer a tua parte, né? Então a gente gosta de falar assim, ó, você está a um vídeo de distância do seu próximo paciente. Aí depende de você, né? Se você vai, né, conseguir fazer isso, se você vai conseguir, né, de repente fazer essa tua parte ou não, beleza? Então, de forma resumida, gente, a gente quis trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá? Para vocês conseguirem trabalhar com a base de vocês e fazer aí com que vocês tenham, tá, o melhor ano de repente, o melhor mês do ano de repente, ou que a gente, né, consiga só mente fechar esse ano aí com um faturamento legal, com uma lucratividade legal e de repente, né, a gente já conseguir iniciar o ano aí com chave de ouro também. Atenção, como a clínica, ela se sair de férias, se tiver recesso, qual é o alerta que vocês precisam ter? Se volta lá no dia 5, normalmente a clínica voltando no dia 5, o que acontece muito em breve? Folha de pagamento da galera. Então, às vezes, você volta de recesso já com a corda no pescoço que já tem que fazer os pagamentos. Por isso a importância de você ter um bom dezembro para quando você iniciar o ano, as contas não te, né, sufocarem, entendeu? Então trabalhem bastante com as campanhas internas, trabalhem bastante para conseguir um faturamento legal para compensar, porque pisou em 2026 já vai vir conta para pagar, entendeu? E aí vocês de repente já vão ter um fluxo de caixa ou aí, né, um pouco mais de tranquilidade. E 2026 vamos ter muitos feriados. Vamos ter aí mais que um feriado por mês, tá? Então vai ser um ano aí que a gente vai precisar se desdobrar, porque a gente sabe quando tem feriado as pessoas ou vão viajar, ainda mais que vai ter muitos feriados prolongados, né? Ou vão viajar, ou gastam um dinheiro com outra coisa, e a gente, né, que às vezes acaba sempre sendo deixado de lado, fica para trás mais uma vez, né? O paciente só às vezes vai dar valor ali quando ou está doendo ou quando já não tem mais jeito, tá? Então a gente tem que já se programar, colocar ali, não sei se vocês têm o costume de fazer um planejamento estratégico, tá? Mas seria legal, antes de acabar o ano, já fazer um planejamento estratégico ali do que a gente vai fazer ano que vem. Tá, tem um feriado, mas o que eu posso fazer para melhorar, né? Sempre pensar nisso. Beleza, tem um problema sim, mas o que eu posso fazer? Qual é a minha parte?
tá bom? Gente, o que eu tinha para passar para vocês era mais ou menos isso. Vou tomar a minha água aqui e enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu já aproveito e tiro aqui, tá bom? Senão a gente finaliza a gravação. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat ou abrir o microfone, vai ser o maior prazer responder vocês, tá bom? Boa, tranquilo então, tá? Eu vou parar a gravação aqui e aí assim que ficar disponível eu mando para você.